Quero saudar a amada igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom que você está aqui, que bom que você está conectada mais uma noite para juntos aprendermos, conversarmos mais um pouquinho sobre aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? Hoje nós não estamos ao vivo, apesar de estar ao vivo agora, mas eu não estou ao vivo com vocês. Nós estamos iniciando hoje as reuniões do nosso presbitério do ABC, hoje com a ordenação do presbítero Rafael, que foi licenciado e agora aprovado para ordenação. E a nossa reunião, a reunião do presbitério, vai até sábado. Então, desde já, conto com a tua oração em favor do nosso presbitério, que estará reunido, está reunido, desde hoje até sábado. Então, esteja em oração pelo nosso presbitério. Amém? Deus abençoe mais uma vez a sua vida, você que vai chegando. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a acessar a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1. Primeiro capítulo, faremos a leitura a partir do primeiro verso também. Livro do Gênesis, capítulo 1, faremos a leitura do primeiro verso da palavra do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 1, primeiro capítulo, do primeiro verso ao verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Palavras do Senhor. Amém? Desde a criação, queridos irmãos e irmãs, a criação do universo, Deus deixa claro que para que sejamos guiados, para que tenhamos senso de direção, vamos dizer assim, era preciso que houvesse luz. Não havia sentido criar o ser humano numa terra sem forma e vazia, numa terra em que havia apenas escuridão. Mas para criar o ser humano, Deus primeiro cria a luz, nos dando sinais desde a criação de que é a luz que guia o ser humano em meio à escuridão. Escuridão que nos cerca, escuridão muitas vezes que está dentro de nós, diante das inquietações, desânimos, ansiedades, problemas, pecados. E estamos no meio do advento que se iniciou no último domingo. Estamos nos preparando para receber a luz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a luz que deve continuar guiando as nossas vidas. É a luz que nós celebramos, que vai iluminar a escuridão, iluminar as nossas vidas, guiar as nossas vidas. A mesma luz que nos chamou das trevas, a mesma luz que nos chama a sermos luzeiros neste mundo. Portanto, que possamos celebrar a chegada de Jesus como a luz do mundo, mas que, sobretudo, estejamos dispostos e dispostas a também sermos a luz do mundo por meio daquilo que Cristo fez e continua fazendo nas nossas vidas. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, desde a criação, nos ensina, nos move em direção à luz. E que agora, ó Pai, na unção do teu Espírito Santo, no tempo presente, que continuemos a sendo luz neste mundo, por meio do Evangelho do teu Filho Jesus, ao qual celebraremos o nascimento daqui uns dias, e que esta celebração, ó Pai, possa nos lembrar a importância de continuar iluminando as nossas vidas em Jesus e iluminando este mundo através das nossas vidas com a presença de Jesus, à luz do mundo. Nós te louvamos, nós te agradecemos por este tempo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E fazemos isso, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que vai chegando,
Vou te lembrar aqui que você pode escrever o seu pedido de oração, porém nós não estamos ao vivo. Hoje, né, eu deixei um pouco mais cedo essa mensagem gravada, a gente está iniciando hoje a reunião do nosso presbitério, vai até sábado. Desde já contamos com a sua oração pela nossa reunião, pelo nosso presbitério, para que as decisões e alinhamentos que forem ali tomados possam ser de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. Amém? Eu tenho apenas um aviso que eu quero compartilhar com você. No próximo dia 14 de dezembro, às 18 horas, teremos a nossa cantata de Natal, A Luz que Nasceu. Uma cantata para que nós possamos convidar amigos, familiares, para que eles possam, através de canções, ouvirem o verdadeiro sentido do Natal. Serem invadidos com a luz que transforma a escuridão, a luz que transforma o nosso coração. Então você vai receber essa imagem para você convidar um familiar, convidar um amigo, para que possamos estar juntos aqui no dia 14, celebrando, adorando o nosso Deus, adorando o nosso Senhor Jesus, a luz do mundo. Amém? Nós estamos iniciando o último mês do ano, o último mês de 2025, e com isso nós estamos iniciando uma série de mensagens também. Nós queremos conversar sobre Jesus, nosso Senhor, como o verdadeiro advento. Jesus, o verdadeiro advento. E em meio às reflexões que o advento traz sobre nós, nós iremos conversar hoje sobre a importância de relembrarmos que Jesus, ele é a luz do mundo. Amém? O advento, diferentemente do que se pensa, não diz respeito apenas às festas natalinas, né? Mas o advento é, na verdade, um tempo de reflexão, um chamado para participarmos e olharmos para o tempo presente, para as nossas vidas, trazer de volta aquilo que pode nos dar esperança em meio ao caos que nós vivemos, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O advento, ele aponta para a realidade das nossas vidas, para a esperança que está em Cristo Jesus, como aprendemos no último domingo, que nos leva a viver uma vida grata, contente e satisfeita na presença dele. É no advento também que nós temos a oportunidade de lembrarmos do escuro, da escuridão que nós habitamos, da escuridão que habita em nós, nosso coração enganoso muitas vezes, da escuridão que está à nossa volta, para que através deste advento possamos refletir, mas também ter a disposição de receber a luz do mundo, mas também, como vimos há pouco, sermos a luz do mundo. O Senhor Jesus, ele está conosco todos os dias. Amém? Quando houver medo, lembre-se de que ele está com você. Esta é a promessa de Cristo para nós, diz que estará conosco todos os dias. Jesus está conosco, ele é a luz que vence o caos e que nos traz vida plena. Ele mesmo nos diz que ele veio, nasceu, como vamos celebrar daqui uns dias, para que nós tenhamos vida plena, abundante na sua presença. Este advento que nós celebramos precisa ser, na realidade, queridos irmãos e irmãs, uma oportunidade para nos reencontrarmos com aquele onde brota a verdadeira esperança. Esperança que nunca cessa e que nunca quebra. Esperança que sempre nos traz um amor. Um amor que muitos são invadidos nessa época, né? Mas um amor que se encontra na própria pessoa de Jesus, que nos dá essa vida abundante. O advento, portanto, ele nos lembra que Jesus é o centro de todas as coisas, é o centro do Natal, é o centro das nossas vidas, porque nós vivemos, talvez, em meio à escuridão, não numa terra sem forma e vazia, como no início da criação, mas ainda assim há muita escuridão, há muita maldade nos nossos dias. E talvez possa parecer um pouco contraditório falar sobre escuridão quando nós celebramos a chegada da luz do mundo. Talvez possa parecer um pouco estranho, mas é justamente neste período em que nós temos mais luz, né? Onde se fala de alegria e paz, que a gente precisa relembrar que são estes acontecimentos, como a chegada da luz do mundo,
que vão transformar e continuar transformando a escuridão que está à nossa volta. É justamente essa reflexão que o Advento nos traz. Para adentrarmos na experiência do Natal, precisamos abrir os nossos olhos para um mundo onde Jesus se encarna e se torna luz, mas também vida para nós. O período do Advento ele se faz importante, e aí domingo a gente iniciou, o primeiro domingo do Advento, falamos sobre a esperança, a gratidão, tivemos os envelopes aqui com as devocionais. Na próxima semana vai ter de novo, sobre um novo tema para você ter um tempo de oração com sua família. Se você não está fazendo, faça em nome de Jesus. Porque é nesse tempo que nós queremos, queridos irmãos e irmãs, trazer de volta essa experiência com Jesus que não se limita ao Natal, mas que deve permear toda a nossa vida. E se nós continuarmos vivendo em um mundo assim, em que a escuridão, a maldade tem se sobressaído, só vai aumentar o nosso medo, a insegurança, a ansiedade, a inquietação, a tristeza, a desesperança que temos visto à nossa volta, inclusive em nós, que temos a esperança, que temos a alegria da salvação. A escuridão, ela traz medo para nós. A insegurança nos traz medo. Mas é em Cristo Jesus que nós somos levados e levadas a enxergar uma nova rota, um novo destino para as nossas vidas, não mais na escuridão, mas na luz que emana na presença de Cristo Jesus. A luz, ela é essencial para a nossa vida. Não por acaso que a primeira ordem na criação foi que haja luz. E o texto que nós lemos no início, no livro do Gênesis, capítulo 1, diz que a terra ela era sem forma, vazia. Havia trevas, face do abismo. O Espírito se movia sobre as águas. Então Deus disse que era importante que houvesse luz, para depois criar o ser humano, para que em meio à luz ele fosse conduzido. Portanto, é necessário que haja luz para que todas as demais coisas pudessem ser criadas, e assim é preciso e necessário que haja luz nas nossas vidas, luz que não é nossa, luz que é tão somente da presença de Jesus. É necessário que haja luz nas nossas vidas para que sejamos conduzidos em meio às dificuldades e à escuridão do tempo presente. Como eu disse há pouco, hoje nós não vivemos numa terra sem forma e vazia. Mas talvez é como se estivéssemos. Porque a luz do mundo não tem brilhado, inclusive por meio da vida daqueles que carregam este tesouro imensurável, como Paulo diz. Quero ler com você um texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 12. Evangelho segundo João, capítulo 8, verso de número 12. Apenas este verso. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. De novo, Jesus falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Como já disse, nós sabemos que Jesus ele é a luz do mundo. Jesus cumpre as promessas do Antigo Testamento sobre a vinda da luz da salvação e da luz de Deus sobre a humanidade. Isaías, capítulo 9, verso 2, diz que o povo andava em trevas e viu a grande luz. E Cristo, ele cumpre essa promessa. E os que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu sobre eles a luz. E quando Jesus ele se descreve a luz do mundo e a luz da vida, ele nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que sem a sua presença não é possível viver. É como se ficássemos literalmente em um quarto escuro, sem direção para as nossas vidas. O discurso de Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, depois você pode ler todo, nos ensina que a iluminação que Jesus oferece não é apenas para os israelitas, ou os religiosos que ouviam naquela circunstância, mas para o mundo. Para todos aqueles que crerem em seu nome. O mundo em que vivemos é um lugar
escuro, que jamais encontrará o caminho ou enxergará a realidade, a menos que Jesus seja a luz. Muitas vezes nós nos escondemos em nossos ambientes escuros, nos nossos pecados, nos nossos medos, inquietações, ansiedades, achando que podemos esconder a nossa realidade, esconder os nossos erros, fingir que está tudo bem. Mas Jesus, ele é claro em dizer que aquele que me segue não andará mais nas trevas. E se eu e você, nós seguimos Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, as trevas, a escuridão não tem mais poder sobre as nossas vidas. Amém? Não podemos nos entregar ao medo que a escuridão traz para nós, mas a luz nos traz inclusive coragem para vencer a escuridão dos nossos erros. Não podemos entregar o nosso coração e mente para que a escuridão se faça presente e assim nos distanciemos cada vez mais da presença do Senhor. Existe apenas um caminho para sairmos da escuridão: recebermos a luz do mundo nas nossas vidas diariamente, constantemente, em todos os meses do ano, não só em dezembro. O mundo em que nós vivemos está repleto de maldade e sofrimento, violência, injustiça, guerras, angústias. Temos presenciado tempos difíceis, dias de trevas, dias de ignorância, de indiferenças, mas é preciso olhar para a luz, perceber que a presença de Jesus em nossas vidas, perceber a presença de Jesus em nossas vidas todos os dias. Essa é a mesma luz que irá resplandecer sobre nós e através de nós a cada dia. Essa luz deve produzir vida em nós, vida que nos faz levantar, nos faz enfrentar os desafios, os nossos medos, inquietações, mas luz também que gera vida através de nós. Através dessa vida aí, da sua vida, da minha vida. Outras vidas devem ser iluminadas pela presença de Jesus. E Jesus deixa isso bem claro para mim e para você no Evangelho. Segundo Mateus, no Sermão do Monte, quando ele diz que nós somos o quê? Somos a luz do mundo. E essa luz não deve ficar escondida embaixo de uma cama, dentro de um cesto, mas num lugar adequado, num lugar alto, onde todos possam ver. Não ver aquilo que eu e você estamos fazendo. Não ver a nossa própria vida, mas ver o Cristo que habita em nós, em nossas atitudes e em nossas palavras. O texto é claro, queridos irmãos e irmãs, em nos dar o exemplo que não se pode esconder numa lamparina embaixo de uma cesta. Qual seria o sentido? Estamos vivendo dias complicados, cheios de escuridão, mas cada um de nós temos o dever de sermos luzeiros neste mundo. E a gente sabe. É óbvio isso para nós. Mas como eu sempre digo, que a teoria a gente sabe, mas na prática a gente falha. Cada um de nós, como igreja que somos, temos o dever de iluminarmos as vidas que estão ao nosso redor, perdidas, sem direção, entregues à escuridão do pecado. Queridos irmãos e irmãs, esse texto nos leva em duas direções claras. Eu quero já finalizar com elas aqui. A primeira, o texto do Evangelho de João, é olhar para dentro de nós mesmos e identificar os nossos ambientes escuros que nos afastam de Jesus para que Ele seja a luz em nós e nos revele o que nós precisamos mudar, abandonar. Porque não há nada que possa ficar escuro ou escondido na presença de Jesus. A luz do mundo, a luz da vida, nos faz enxergar os erros que cometemos e aquilo que precisamos abandonar, para que de fato Ele nos use, para que de fato sejamos usados em nossa comunidade. O segundo ensinamento é que diante deste reconhecimento, nós devemos ser agora, mesmo diante da nossa limitação, porque somos falhos, somos limitados, devemos ser luzeiros neste mundo, gerando vida, gerando ambientes iluminados com a presença de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você chega em determinado lugar, no seu trabalho, na sua família, as pessoas ficam felizes? Ou você é o crente chato? Né?
Como as nossas atitudes têm refletido a luz que está em nós, irmãos? Como as nossas palavras têm refletido a luz que está em nós? O que nós curtimos e compartilhamos nas redes sociais, isso tem refletido a presença de Cristo nas nossas vidas, a luz do mundo? Ser iluminado pela luz da vida é fazer com que nós mudemos a nossa vida e mudemos as vidas que estão à nossa volta. Amém? Que o Senhor, que Cristo tenha misericórdia de nós, mas nos ajude nessa importante tarefa, a começar agora no Natal, mas que ela perdure por todos os meses, por toda a nossa vida, até que Cristo Jesus volte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse no início, nós não estamos ao vivo. Eu não vou conseguir ler aqui os pedidos de oração, mas todos aqui, né, possam ler e a gente orar uns pelos outros. Hoje, na data de hoje, iniciou, né, a reunião do presbitério, eu deixei gravada essa mensagem. Então, desde já peço a tua oração também pela reunião do presbitério que começou hoje, lá na IP de Filadélfia, em Santo André, vai até o próximo sábado, né, até sábado, dia 6. E eu peço a tua oração para que as decisões, né, possam ser tomadas segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças por esse momento, pela tua palavra, Senhor, que vem de encontro aos nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, por cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui conectados, cada família aqui representada, ó Deus, continue derramando da tua unção, da tua provisão, do teu cuidado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, teu Filho Jesus continua sendo a luz do mundo e essa luz deve brilhar através das nossas vidas, não para que as pessoas reconheçam quem somos ou o que fazemos, mas que possam reconhecer em nós tão somente a presença do Evangelho, a presença da luz, a presença de Jesus que transforma todas as coisas. Use as nossas vidas, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, a tua unção sobre cada um dos pedidos que foram aqui colocados. A tua bênção, a tua unção sobre os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, acamados, se recuperando de cirurgias, fazendo tratamento, ó Pai, sê com eles de uma forma especial, em nome de Jesus. Abençoe o nosso presbitério que se reúne a partir de hoje até sábado, que as decisões ali tomadas, ó Pai, os alinhamentos, sejam feitos de acordo com a tua santa e soberana vontade, para que o nosso presbitério, as igrejas do nosso presbitério continuem frutificando para a honra e a glória do teu santo e bendito nome, ó Pai. Obrigado mais uma vez por este tempo. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, mas recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero lembrar você, antes da bênção, que domingo, às 9 horas, temos a nossa última aula da nossa revista, encerrando assim o nosso ano da Escola Bíblica. À noite teremos também a nossa celebração e nós esperamos você. Amém? Que a graça, a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz do mundo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, um ótimo restinho de semana e a gente se encontra domingo em nome de Jesus.